Bom dia a todos. Mais do que financiar, o Rabobank é reconhecido por construir relações de longo prazo e crescer junto com os parceiros, com os clientes que a gente tem no campo. E nesse podcast, que a gente está chamando de Além da Safra, a gente está recebendo dois convidados muito especiais, o Daniel e o Marcos Bruxel, do Grupo DB. São clientes do Rabobank há mais de 20 anos, atendidos pela agência nossa de Patos de Minas. E hoje a gente vai conversar um pouco para entender como que a história do grupo, a tradição, a inovação e a sustentabilidade transformam o negócio e principalmente a atuação deles no Cerrado Mineiro. Então eu queria começar aqui, passando a palavra para que vocês possam se apresentar, dizer qual que é a função dentro do grupo DB que cada um exerce. Bom, um prazer estar aqui conversando com vocês e podendo contar um pouco da nossa história. História essa que tem, com certeza, o Rabobank presente, né, nos momentos mais importantes no crescimento. Meu nome é Daniel Bruxo, sou formado em agronomia em Uberlândia. Meu pai chegou no Cerrado Mineiro em 1976, na região de Patos de Minas, comemorando 50 anos esse ano. E a gente, lá em Patos, eu junto com o Marcos, a Cristina, meu pai, é uma empresa familiar, nós estamos no dia a dia das operações lá, sem uma separação muito formal, mas eu fico às vezes um pouco mais na parte, administrativa, e vamos tocando o grupo, né, nesse dia a dia, indo em frente, enfrentando os desafios aí que o nosso agronegócio tem aqui no Brasil. Bom dia. Também, meu nome é Marcos Bruxel. É uma satisfação, né, para a gente também estar aqui, podendo conversar, falar um pouco da nossa história. Eu também sou engenheiro agrônomo, formei em 2003 e como o meu irmão Daniel falou, né, nós estamos na frente junto com o meu pai e minha irmã, nas atividades do dia a dia lá para dar continuidade, né, essa história que esse ano, vamos falar, está fazendo 50 anos da nossa empresa. Muito bom. Eu também não tive a oportunidade de me apresentar, é o primeiro videocast que eu estou gravando com Certo. clientes do Rural. Então, Ricardo Silva, eu sou o diretor comercial responsável por negócio do Rural, tanto no Brasil quanto na América do Sul, então no Chile, no Peru e na Argentina. E esse ano faço 18 anos de Rabobank, um pouco menos que Legal. a trajetória do grupo DB junto com o Rabobank. Sim. Acho que para começar, era bacana a gente compartilhar, vocês poderem compartilhar um pouco a história do seu pai, seu Certo. Décio, quando ele chegou no Cerrado Mineiro, o que levou ele ao Cerrado Mineiro, e essa evolução, que vocês falam, completam 50 anos de Grupo DB hoje. Comenta um pouco da migração para o Cerrado Mineiro e como foi essa jornada. Certo. Meu pai é natural de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, e aos 9 anos de idade ele foi para Itapiranga, Santa Catarina, fica ali na divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, e ele foi estudar num seminário em Florianópolis durante um determinado período da vida dele, e posteriormente voltou para Itapiranga, e resolveu fazer agronomia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que é o que ele queria. Foi para lá, formou-se, né, em Porto Alegre. Posteriormente ele foi para Nometóque, e Nometóque conheceu um grande amigo dele, o Paulo Piva, que tinha feito uma viagem ali para o Cerrado Mineiro, na região de Patos de Minas ali, e tinha se encantado, tinha conhecido a região ali na época, e lógico, naquela época tudo muito mais complicado do que hoje, os contatos e tudo. Posteriormente, quando o Paulo retornou para Nometóque, ele convidou meu pai para ir para Patos de Minas, conhecer a região, ver as áreas e a possibilidade do plantio. Isso foi em 76, então naquela época eles retornaram, eles foram, e ali começaram, né, toda a história ali, a primeira propriedade, fazenda, Bom Retiro, hoje município de Presidente Olegário, eles são, né, de São Pedro da Ponte Firme, e ali começa, né, toda a história, né, igual eles falam, chegaram ali com Fusca, com Teodolito na época, desbravando, naquela época muito difícil ali se acreditar que produzia alguma coisa, e claro que a gente tem que reconhecer todo o incentivo do Polo Centro através do Alisson Paulinelli, que desenvolveu toda aquela região e posteriormente o Cerrado ali todo se tornou aquela potência. Então, essa é a história dele, assim como muitos que migraram do sul ali para o Cerrado em busca de novas oportunidades e graças a Deus construiu, né, conseguiu construir um legado ao longo desses 50 anos. Então, bacana. E a gente, aqui dentro do banco, um dos escritórios que a gente tem é em Patos de Minas, e é uma das regiões onde a gente vê mais diversificação de cultura.
E se eu olho para dentro do grupo DB, vocês são muito diversificados. O suíno tem uma representatividade grande no faturamento do grupo, Uhum. mas vocês têm inúmeras outras culturas. E aí eu queria entender como que foi esse processo, como seu pai começou, com que cultura ele começou e como que vocês atingiram essa diversificação que vocês têm hoje. Certo. Pois é, no início realmente o plantio era de soja, né, arroz e soja. E com o passar dos anos, né, depois veio a questão do milho, e depois com o plantio do milho, né, meu pai pensou assim: "Ah, o que que eu posso fazer com esse milho, a não ser vender ele em grão?". E aí então nós começamos, né, meu pai começou com uma criação de suínos para poder dar um destino para esse milho, né. Falou: "Não, vou transformar então proteína vegetal em proteína animal". Então aí começamos com a suinocultura, e da suinocultura nós tínhamos o dejeto do suíno, e aí meu pai falou: "Bom, o que que eu vou fazer com o dejeto?". Aí meu pai foi e começou o plantio de café, para fazer uma adubação, né, com o dejeto suíno. E de lá para cá, a gente vê que a região de Patos é uma região que propicia a produção de várias culturas, né. Então uma região que tem uma altitude boa, então aí nós iniciamos também no início dos anos 80, meu pai iniciou com a implantação do primeiro pivô central, que onde a gente pode plantar, né, pôde começar a plantar também a parte de tomate, de milho doce, de ervilha. Então foi isso, foi vindo uma diversificação, uma diversificação natural, vamos falar nesse sentido. A gente escuta muito, né, meu pai comentando sobre isso, que isso é uma das questões que deu sustentabilidade ao negócio, né, uma sustentabilidade econômica também, porque sempre alguma cultura não está tão boa, tem uma outra que está, que pode, vamos falar assim, ajudar a pagar as contas, né. O próprio feijão também, lá na região, vai bem. Alguns anos nós começamos a produção de algodão, então realmente, né, tem a suinocultura, tem essas culturas, a bovinocultura também, a gente poder utilizar um pouco dos resíduos de soja, de milho, fazer uma rotação também dentro das lavouras de milho, né, para a utilização dessa integração lavoura-pecuária. Então realmente hoje, né, felizmente nós temos uma diversificação que foi construída ao longo dos anos e que Chegamos com trigo e a mamona também, né, Marcos? Nós já isso, plantamos lá é. na região. Então, são essas culturas que são plantadas lá e que ajuda a dar essa sustentabilidade ao nosso negócio. E quando a gente olha de fora, fala, obviamente que essa diversificação traz uma sustentabilidade no longo prazo, por diversificação, mitigação de risco, mas também traz uma complexidade para a gestão. Como que vocês avaliam isso ou qualquer decisão de nova cultura ou novo investimento que vocês vão fazer, como que vocês avaliam essa tomada de decisão? Assim, são muitas culturas, muita diversificação, mas igual o Marcos falou, foi algo que vai acontecendo naturalmente. Então a gente pode falar que às vezes uma cultura vai ajudando a outra. Por exemplo, o trigo, né, o trigo no Cerrado Mineiro, ele entrou muito mais ali por uma questão de cobertura de solo, algo que a gente precisava, a questão de milho, de braquiária, que hoje a gente faz essa questão de integração lavoura-pecuária também. O algodão 2014 que nós começamos era uma região propícia para o algodão, mas nós entramos nele para termos uma opção a mais de rotação de cultura, né, Marcos, também na época. E aí 2019, a última cultura, né, que nós inventamos aí foi a questão de uvas, né, para o plantio de vinho. Só contar um pouco como começou, a gente estava numa reunião técnica sobre cultura de café e alguém falou que estava plantando vinho. De momento eu achei que era vinho de mesa, Uhum. né, ou uva de mesa, falou: "Não, vinho tinto, fino, seco". Fomos estudar um pouco mais, vimos que é através da dupla poda, que o doutor Murilo, Regina desenvolveu ali trabalhando na Epamig, e que está meio que revolucionando, né, esse vinho de dupla poda ali na região de Minas, ali no norte de São Paulo, algumas regiões com vinhos muito bons. Então entramos nessa cultura a mais, e juntamente com isso veio um novo desafio, que é comercialização desse vinho, né, ali para o cliente final, que até então a gente trabalhava somente com commodity, e junto com isso a gente fez a parte de torrefação do café, né, já que íamos colocar o vinho ali para o cliente final, vamos colocar o café junto. Então esse foi o último empreendimento que a gente fez, a criação oficial, assim, das vendas
no que nós chamamos de Casa Brooks, que é cafés e vinhos, está completando 1 ano e meio agora, recente, começou no início de 2025, é recente ainda, e, né, igual nós conversamos, devagar, passo a passo, sem, lógico, queremos alcançar um mercado grande lá na frente, mas aos poucos e conhecendo e entendendo um pouco, já que é algo totalmente diferente para nós também. Legal, e se a gente olha para dentro da fazenda, até da Casa Bruxel, a gente vou querer saber um pouco mais para frente, mas quando a gente vai para dentro da fazenda, o que que vocês avaliam que foi decisões que vocês tiveram ao longo dos anos e que vocês conseguiram aliar o crescimento, o ganho em escala, mas sem perder eficiência e qualidade? Eu sei que vocês têm muita área irrigada, mas que outras práticas ou que outras decisões de investimento que vocês fizeram que vocês consideram que foi relevante para vocês chegarem onde vocês estão hoje? Sim, pois é, até nessa questão da diversificação que nós falamos e que você comentou agora um pouco, né, Ricardo, dessas áreas irrigadas, né, que representam uma porcentagem considerável dentro das nossas áreas, nós também conseguimos, vamos falar assim, utilizar a mão de obra que se utilizava na safra, né, ali no período de safra, final do ano, que no meio do ano, às vezes, poderia ficar um pouco ociosa e a gente acaba porque o ano inteiro está colhendo e está plantando, né. Se é soja, se é milho, se é o algodão, é o café, é o tomate, e às vezes, de certa forma, às vezes parece que para nós se tornou um pouco natural, mas realmente dá um dá um certo tudo dá trabalho, né, Sim. mas dá um certo trabalho e um certo planejamento. Agora dentro dessas práticas, realmente foi buscar, tecnologias para produção, dentro ali de equipamentos mesmo, né, também. A gente ter um corpo técnico, capacitado, procurar consultorias em pontos chaves né, de adubação, de algum trato fitossanitário também, e capacitação do nosso pessoal interno mesmo, dos colaboradores do dia a dia. É uma capacitação, não diria básico, mas também a gente conseguir estar próximos deles, eu vejo que isso é uma vantagem também grande que a gente tem, né, que é uma das questões do meu pai, que ele sempre conheceu todo mundo, sempre Uhum. chamou todo mundo pelo nome, né, desde que ele cresceu. Agora, às vezes, é um pouco mais difícil, mas isso eu acho que é uma vantagem, eh, boa ou grande que a gente tem, né, certamente outros produtores também, que o pessoal eles têm um certo senso de pertencimento, um Uhum. comprometimento. Então, tá difícil hoje arrumar mão de obra? Tá, mas ainda Muita tem gente muita boa. gente boa, É. né, que ajuda. Então é difícil falar que foi um item, Uhum. né, realmente é um conjunto que nós, né, foi fluindo e que teve esse aumento, né, de área, de produção, de diversificação, mas nós conseguimos achar pessoas, né, boas, capacitadas para continuar com a qualidade e produtividade. Bacana, porque quando a gente fala de pessoas, e a gente acabou de falar aqui num evento interno que a gente teve, e o banco também, a gente no fim do dia é muito as pessoas que trabalham aqui dentro e a cultura que a gente valoriza. E Sim. eu já tive a oportunidade de estar em reunião com o seu pai, o pai de Uhum. vocês, o seu Décio, e agora tendo a oportunidade de falar com vocês, a gente vê o quanto isso é forte, essa cultura que vocês têm, igual o Marcos comentou, de chamar todo mundo Uhum. pelo nome, de ter um tratamento diferenciado para as pessoas. E aí vem minha pergunta no sentido de transferência de uma geração para outra, igual o pai de vocês chegou lá na década de 70, Uhum. conduziu o negócio e ainda está à frente dos negócios, mas isso cada dia mais na mão de vocês e da irmã de vocês. Como que vocês veem essa transição de geração, e vocês também já têm filhos que daqui a pouco vão estar no negócio. Como que vocês veem que foi a passagem ou está sendo a passagem de bastão do seu pai para vocês e como que vocês pretendem fazer isso para frente? Eu acho assim, a maneira como foi feita, né, foi muito natural do meu pai, né, para nós, e para mim, para o Marcos no início, a minha irmã foi para Patos ali no 2019, 2020, né, junto conosco lá, incrementando bastante ali o nosso trabalho e tudo. E foi uma coisa natural que aconteceu, acho que meu pai teve muita sabedoria de fazer isso, como passar. Meu pai sempre delegou muito as coisas, sempre confiou muito nas pessoas. Então a gente também começava a reparar isso um pouco, e é muito interessante, porque às vezes quando você da maneira que você fala, da maneira que você confia, sem precisar cobrar muito, às vezes o não cobrar
você até sente muito mais responsabilidade de fazer aquilo do que ter uma cobrança direto ali de como tem que ser. Então acho que ele soube fazer isso muito bem, tanto é que eu e o Marcos, a minha irmã, a gente continua na atividade, queremos crescer, a ideia é sempre estar investindo, sempre estar olhando para novas oportunidades. E agora, né, vamos dizer assim, vem a terceira geração, né, cada um de nós também tem 3 filhos, os meus já estão aí com 20, 18 anos, tem uma caçulinha também, o Marcos tem, a Cristina tem os deles, e a gente está projetando essa terceira geração. Nós pegamos uma parte, uma consultoria, inclusive aqui do próprio banco, do Rabobank, para nos ajudar nessa parte de sucessão, nessa parte de governança, né? Porque por enquanto é tudo muito fácil para a gente estar falando, muito tranquilo lá, mas a gente sabe que, né, à medida que vai aumentando, agora já são 9 sobrinhos, depois vem os cônjuges, filhos e tudo, e de tentar fazer isso da maneira mais profissional, mais transparente e mais tranquila também, né? Porque a ideia é perpetuar o negócio aos longos das gerações, né? Meu pai fala: "O sucesso e sucessor são palavras que andam junto". Então eu acho que o sucesso do meu pai, às vezes, foi ver nós como sucessores. O nosso sucesso também vai ser ver os filhos da gente como bons sucessores da gente também. Uhum. Bacana. E você comentou sobre a consultoria do banco, eu acho que esse é um capítulo à parte que vale a pena a gente mencionar. A gente, muito mais do que financiar só agronegócio, a gente entende que a gente é feito de relacionamento, de distribuição de conhecimento, e a gente, com a consultoria e com os departamentos de pesquisa, a gente promove isso, essa difusão do nosso conhecimento e ajudando aos nossos clientes a se estruturar. E eu comentei no início que a gente está fazendo 20 anos de parceria do Rabobank com o Grupo DB. E como que vocês avaliam isso? Como que vocês veem o papel do banco não só como um financiador do agronegócio, mas num espectro mais amplo? Como que vocês podem definir a atuação do Rabobank dentro do Grupo DB? Ricardo, pois é, você até que comentou antes essa questão da sucessão, né, perguntou para nós aqui, e falando dessa parceria do Rabobank, né, de trazer informações, essa questão até da sucessão, ela começou um pouco com o programa AgroLeaders, né, que é um programa que eu faço parte, que eu acho que é bem interessante, que é um programa que visa levar informações, né, para os produtores. Então a gente vê que realmente não é só um banco preocupado em financiar, em financiar, né, Sim. o agronegócio. Nele é que realmente, né, teve esse tema, então foi muito interessante. E acho que é bacana para comentar para quem está ouvindo a gente e não conhece, mas o programa AgroLeaders começou há 20 anos atrás Sim. e foi um programa voltado para a segunda e terceira geração do agronegócio, que a gente via essa necessidade de capacitar a segunda ou terceira geração que estava entrando no negócio nessa transição. Cada ano a gente discutindo um tema diferente, num país diferente, onde o Rabobank tem presença, e o Marcos participa da turma 2 com a gente aqui, então Isso. esse que é o... Pois é por isso que foi, né, comentado essa questão, que nem falou, né, além dos assuntos, né, sempre tem essa viagem com, né, a segunda geração, a terceira, sempre tinha um network muito grande também, Uhum. troca de informações. Então a gente vê que realmente essa parceria do banco com o produtor, ela é uma parceria verdadeira para poder levar informações, ajudar o produtor também, né, a ter os melhores resultados. Nós, iniciamos, né, lá atrás com alguns financiamentos do Finame e depois fomos evoluindo para algumas operações mais estruturadas, mas a gente vê, né, de certa forma, que realmente o banco ele tem essa preocupação com o agronegócio e com a perpetuação dos negócios dos produtores rurais, né. E essa parte do difusão de conhecimento e da promoção de relacionamento realmente, são 2 pilares muito fortes. E aí eu até queria fazer essa pergunta para você, Daniel, porque ano passado a gente fez uma reedição do evento nosso chamado Farm to Cup, Isso. onde a gente leva produtores de café aqui do Brasil para ter uma exposição com clientes do Rabobank na Europa, torrefadoras europeias, e a gente faz esse encontro Uhum. de elos da cadeia. Eu queria que você comentasse um pouco como que foi essa experiência. Ótimo. O Farm to Cup foi muito interessante. A gente, além de toda a experiência de conhecer a matriz, né, o banco lá em Utrecht, na Holanda, nós participamos do Coffee Dinner na Suíça, que eu acredito que Uhum. seja o principal evento
cafeicultura mundial, onde se discute as tendências para os próximos anos, e essa questão do relacionamento, essa questão de conexão, né? Uhum. Eu falo assim, conexão entre os produtores que estavam ali trocando ideia, que sempre tem alguma coisa interessante, mas principalmente conexão com os torradores, com os compradores finais, né, lá da Europa, principalmente da Holanda. Às vezes sozinho, seria mais complicado, mais difícil de fazer isso. O Rabobank tem as 2 partes, então conecta, coloca de um lado aqui o produtor, de outro lado o torrador, se tiram as dúvidas, se explicam, e sempre é muito bom, né, esse conhecimento. Então, a gente percebe, né, igual o Marcos falou dos agrolíderes e tudo que faz, é que o banco ele também é preocupado com essa perpetuidade das gerações aí para frente, de continuidade e tudo. Então, a gente sente que realmente o banco, se preocupa com isso, quer manter informações, quer manter sempre os produtores atualizados, sempre buscando aquilo que tem de melhor para continuarem aí no caminho certo, né. Muito legal. E você comentou de torrefação e acho que é o gancho para a gente voltar num tema que você citou, que é a criação da Casa Bruxel, né? Então a Casa Bruxel surgiu com a história do vinho, igual você falou, Sim. vocês foram no evento, foram entender, começaram a produção de uva para vinho e que depois também direcionou para a produção de café especiais e a venda desse café especial, uma entrada de vocês literalmente no varejo. Eu estou até com alguns dos produtos de vocês aqui, mas eu queria que vocês Ótimo, comentassem um pouco de como foi essa decisão de criar a Casa Bruxel e os aprendizados que vocês estão ótimo. tendo, porque é um negócio totalmente distinto da produção agrícola, que era o que vocês estavam acostumados a É. fazer. Como a gente está no mercado de commodities, isso aqui né, totalmente diferente, isso é um produto que você vende ali para o consumidor final. No café, naturalmente, desde 2010, 2012, a gente já procurou um pouco mais de qualidade, vamos chamar assim, no café verde, e a gente já conseguiu alguns diferenciais de preços em cima de qualidade e isso. E assim, a gente sempre tinha o café que a gente fazia, que a gente mesmo torrava e tudo, distribuía de brinde, dava para os amigos e tudo, e muitos perguntavam, ó, não vai vender? Onde que comprei esse café e tudo? Não, pega aqui uma lembrancinha, eu vou arrumar para você um pouco de Uhum. café e tudo. E isso foi interessante, porque como veio o vinho, espera aí, agora o vinho é uma coisa mais séria, né. Nós estamos lá com 8,5 hectares de plantação de uva, isso dá 40.000 garrafas por ano potencial, então é muita coisa, você tinha que formar uma rede de distribuição e tudo. E aí falou assim: "Ó, já que nós vamos ter isso aí para o vinho, vamos arrumar e ajeitar isso aqui, colocar o café junto", e tem tudo a ver, né, seja especial e tudo, as histórias que você conta, tudo se conecta com isso aí. Mas realmente é um mercado desafiador, é um mercado novo, é um mercado que nós estamos indo com muita calma, né, Marcos? Assim, Sim. temos uma equipe enxuta hoje de pessoas que trabalham exclusivamente, né, na Casa Bruxel, e a gente também precisa entender o hábito do consumidor brasileiro, porque a gente faz um café especial, né, a gente escolhe as variedades, escolhe as áreas, mas o mercado quer o café especial, o mercado quer o café tradicional, quer o extra forte, quer uma torra média, né, uma torra mais escura, uma torra mais clara, e é aquilo que a gente fala, não para nós não importa aquilo que o consumidor quer, todos têm alguma que é melhor do que a outra, não, todas são certas, o que importa é o consumidor estar satisfeito, estar feliz com aquilo que ele está tomando, ele tem que se sentir bem com aquilo, então a gente tem toda essa linha, né, para atender. Mas é um mercado, bem desafiador, que ano após ano aí nós vamos estar aprendendo muita coisa nisso aí, mas esperamos ir crescendo, né, igual nós vimos na parte da agricultura, crescer também nesse outro mercado. Legal. Isso aqui foi o projeto mais novo de vocês, a Casa Bruxel, né, que vocês falaram começaram há poucos anos atrás. A gente já está indo até para o fim aqui da nossa conversa, mas eu queria entender um pouco olhando para frente, Hum. o que que vocês veem como negócio e o que que vocês pensam de legado do negócio, da família, porque no fim do dia a gente está falando de um grupo familiar. Então, se vocês puderem compartilhar um pouco a visão de futuro do Grupo DB. Uhum. Certo, pois é, que nem você comentou, né, o último projeto nosso é foi a Casa Bruxel, né, tá sendo ela na verdade, é a gente poder dar uma consolidada maior nela também, aumentar as nossas vendas, que nem nós comentamos, né, é um é um produto diferente, né, não é uma commodity, você tem que entender todo o mercado consumidor, né, mas cada ano que passa nós estamos entendendo um pouco mais. E na parte agrícola ou da pecuária, a gente também, ter nós já temos essa consolidação, mas é uma certa consolidar um pouco mais e fazer algumas melhorias ou procurar também algumas tecnologias novas para a gente poder, aumentar a produtividade, manter a qualidade, a expansão diária, lógico, sempre está no radar,
para Uhum. expandir uma área, expandir uma suinocultura, né, expandir a bovinocultura, mas não tem nenhum planejamento traçado ou fixado nesse sentido. Quanto a essa questão, né, agora que nós falamos também de sucessão, de família, de uma empresa familiar, eu acho que nós estamos também nesse caminho para fazer essa sucessão, uma governança, né, bem estruturada. Então, às vezes pode até ser algumas perspectivas, assim, mais de curto prazo, mas é curto, médio prazo, mas é mais nisso que nós estamos trabalhando, né, nessas perspectivas agora de evolução ou de expansão. Não, muito bom. Muito obrigado por compartilhar a trajetória de vocês. E quando a gente fala de planejamento, a gente fala de visão de longo prazo, e é isso que o Uhum. Rabobank acredita muito. A gente acredita que o agronegócio são feitos de ciclos, e a gente está aqui e não estamos olhando para 1, 2, 5 anos, a gente está Uhum. olhando para frente. E eu agradeço demais a parceria de vocês ao longo desses 20 anos que a gente foi construindo, a gente foi se conhecendo, vocês Sim, conhecendo o banco, a gente conhecendo o grupo, e poder ouvir a história de vocês, acho que nos inspira a fazer cada vez mais o que a gente tem feito, que é estar perto dos clientes, e a gente ter essa conversa realmente. A gente fala aqui dentro na mesa da cozinha do Sim. cliente, a gente gosta de ter esse tipo de contato, entender sim. os desafios. E para fechar, eu queria pedir uma mensagem de vocês para quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente. A gente tem produtores rurais em momentos distintos do ciclo agora, então eu queria se vocês pudessem compartilhar um pouco a experiência de vocês e passar uma mensagem para principalmente os produtores rurais, clientes ou não clientes do Sim. banco que estão assistindo a gente. Eu acho a agricultura, né, o agronegócio no Brasil, é essa oportunidade que a gente tem de vir aqui, de conversar com os colaboradores aqui do banco também, a gente teve essa experiência aqui antes. Isso é importante, né, para que todos entendam um pouco mais do agronegócio, vejam os benefícios do agronegócio. Às vezes, o agronegócio ele é cíclico, tem anos bons, tem anos que não são muito bons, taxa de juros aí que variam bastante, é dólar, é câmbio, são um monte de fatores, é meteorologia, é o ninho que vai vir, é o ninho que não vai. Então são dificuldades. Assim, eu acredito como que todos têm as dificuldades, mas a gente vem ano após ano resiliente, buscando. Então eu acho que não é o momento de desistir nunca, muito pelo contrário. Às vezes os momentos de crise, os momentos são complicados, são aqueles momentos que você olha para dentro e vê aonde que estão ali as suas oportunidades de ganhos, o que que dá para melhorar, o que que dá para reduzir, aonde que dá para ser mais eficiente, né. Eu acho que hoje em dia, nesse atual momento que nós estamos, a palavra eficiência é muito importante, sempre buscar essa eficiência, né, continuar com essa eficiência. Por quê? Porque a gente sabe que é um ciclo que vai passar, dias melhores virão, lá na frente podemos acontecer novamente, e estar sempre antenado com essas informações, essas trocas de informações com o banco, sempre através, né, de notícias, de vídeos, de podcasts, nos informam também as tendências, o que vai acontecer, melhor momento de compra, melhor momento de venda, né, isso é tudo muito importante para a continuidade do nosso negócio. Uma palavra final aí, né? Pois é, né, quem sou eu às vezes para dar, né, falar o que que os produtores têm que fazer ou não. A gente, que nem o Dani comentou, a gente vê que o produtor brasileiro, ele é injustiçado, né, Uhum. pela de certa forma, assim, pelo que a gente faz e às vezes pelo que é falado da gente. Mas uma questão que o Dani comentou aqui, é a gente poder procurar bons parceiros para ter boas informações, Uhum. que nem nós falamos do próprio Rabobank aqui, né, que tem um time muito grande mundial, que fala de tendência. Os problemas vão vir, mas a gente sabe, né, o que já foi passado, algumas crises já e superou. E o produtor brasileiro ele é um artista, dos bons, né, vamos falar assim. Então, realmente a gente não pode desistir, né, é Sim, seguir em Sim, frente e vamos. estar sempre buscando, né, que nem falou, informações e a tomada das melhores decisões. muito bom. Ó, obrigado por Nós que compartilhar a agradecemos. história de vocês aqui com a gente. O Rabobank continua e vai sempre continuar a ser um parceiro de vocês. A gente, fora da Holanda, foca exclusivamente no agronegócio, então para a gente, independente do ciclo de alta ou de baixa, a gente está aqui para apoiar os nossos clientes a passarem por esses ciclos, e não à Uhum. toa que a gente está completando aí 20 anos de relacionamento com o Grupo DB.
Obrigado Que mais vem- uma Que vez. venham os próximos 20. Sim, sim, Deus que venham os quiser. próximos 20, que venham a terceira geração, que a Sim. terceira geração esteja no AgroLíderes também. Obrigado, acho que muito inspiradora a história de vocês e pra gente foi um prazer poder receber vocês aqui na nossa casa. Nós Nós que que agradecemos. agradecemos. Obrigado. Obrigado, Ricardo. E queria agradecer todo mundo que acompanhou e que assistiu o nosso videocast Além da Safra, dizer que esse é o primeiro de muitos que virão, onde a gente pretende compartilhar mais histórias inspiradoras como essa do Grupo DB. Muito obrigado.